Oh, glória, glória a Deus. Amados, o tema desse mês é santidade. Diga comigo, eu sou santo. Amém. Então, aquilo que Deus colocou no coração do nosso pastor para esse mês é a respeito de santidade. Então, significa que a gente precisa realmente aprender mais sobre isso. Amém? Então, abra teu coração para receber aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Amém? Aleluia. Você pode abrir comigo em Efésios 1, versículo 18. Glória a Deus. Amém. Ai, o negócio pegando no meu brinco, o negócio me pegando. Eu não quero nada me atrapalhando nessa noite. Vai dar tudo certo. Efésios 1, no versículo 18, diz assim. Paulo escreveu essa carta aos Éfesos e ele diz assim: por isso eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Diga, eu tenho um chamado. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amado, Paulo está dizendo assim, olha, eu estou orando para que os olhos de vocês se abram, para vocês perceberem qual é o chamado de vocês. Então significa, amado, que eu e você temos um chamado. Quando nós nascemos, antes mesmo de nascer, Deus já designou um propósito para cada um de nós. Então, amado, o meu e o seu propósito não é só vir para a igreja, esquentar banco, voltar para casa e vir. E só isso. Não é só isso. Diga, não é só isso. Diga, Deus tem mais. Então, amado, Deus tem um propósito específico para mim e para você. Existem pessoas que nós vamos alcançar, existem lugares que nós vamos transformar, existem vidas que nós vamos tocar. Amém. E nós fomos colocados como luzeiros nesse mundo, amado. O mundo precisa da luz que nós carregamos. Eu estava vendo os vídeos, né, lá do Sírio, que está acontecendo lá. Meu Deus, como essas pessoas precisam ter a luz da palavra. Não é verdade? Porque o que eles estão buscando, Jesus já conquistou para eles. Então a gente precisa olhar para eles com amor, a gente precisa olhar para eles e entender que eles precisam daquilo que a gente tem. Porque eles anseiam Deus, só que eles não sabem como fazer isso ainda. Mas eu e você somos a resposta para isso. Amém? Diga, eu sou a resposta. Na sua família, na sua rua, no seu bairro. Você e eu somos resposta. Então nós temos um chamado aqui nessa terra. Nós fomos criados por um propósito específico. E a Bíblia está dizendo que Paulo orava para que os olhos daquele povo fossem iluminados. Rapaz, ó, acorda, vocês têm um chamado. Orem para vocês buscarem Deus, que chamado é esse? Orem para vocês entenderem qual é esse chamado que vocês têm. Eu não sei se alguém aqui já está orando por isso, mas se você não está, amado, comece a orar por isso. Senhor, eu nasci para quê? Qual é o meu chamado? Depois que eu conheci sobre os 5 dons ministeriais, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu ficava o tempo inteiro. Meu Deus, será que eu sou profeta? Será que eu sou mestre? Ai, eu acho que hoje eu sou evangelista, né? Por um tempo achei que eu era evangelista. Aí por um tempo achei que eu era mestre. Aí agora eu tô achando que eu sou profeta. Mas o que importa é que eu estou fazendo a vontade de Deus. Entende? Isso, ai meu Deus, eu quero viver a tua vontade, eu quero fazer. O que é que você quer que eu faça? É mestre? Eu vou estudar a palavra. É profeta? Eu vou buscar mais do Espírito. É o que, Senhor? Sabe, esse desejo deve arder no nosso coração. E quando eu entrei na igreja, amado, a igreja lá em Teresina, há 15 anos atrás, há 13 anos atrás, quando eu entrei na igreja, era assim, ó. Sabe como a gente está vivendo um mover do Espírito aqui no culto? Todo culto era assim. Todo culto eu caía, todo culto eu corria, todo culto eu chorava, todo culto eu recebia uma palavra. Era sobrenatural. Era assim, uma injeção assim de... Sabe que Deus tinha pressa. Minha filha, é logo que eu quero. Que você se ajeite sua vida aí, porque você tem um chamado. E aí o Senhor logo falou, você é missionária? Ô, glória!
Aí os boyzinhos que estavam de olho em mim, ixi, eu não quero não, é missionária, Deus o livre, ela vai embora, eu não quero ir. Já espanta quem não presta também, porque eu falava toda hora, eu sou missionária, eu vou para as nações, eu vou viver o chamado de Deus, eu não vou ficar aqui em Teresina não, porque Deus me chamou para longe. Aquilo não parava, sabe? Não saía da minha boca. Buscando, Senhor, o que você quer que eu faça? Aí o Senhor mandou eu ir para a escola de missões, eu fui. Senhor, é para me fazer o quê? Servir na escola de missões, eu vou. E aí o Senhor foi me direcionando. Por quê? Porque tem um chamado, eu preciso me preparar, eu preciso me esmerar, eu preciso me esforçar. Então, logo que eu entrei na igreja, o Senhor me sinalizou. Você tem um chamado missionário, você precisa se consagrar, você precisa parar de pecar, de ser crente raimunda, pé na igreja, pé no mundo. Crente raimundo, quem já ouviu falar? Pé na igreja, pé no mundo. Eu saía do culto e ia para os pagodes. Era assim. Eu saía, gente, eu era terrível. Eu levei meus amigos para a igreja, né, que ia para o pagode comigo, mas quando saía, eu ia junto com eles para o pagode. Era desse jeito. Vai dizer que você nunca curtiu um pagode, né? Só forró, né, Kelly? Pois é. Então, eu fazia isso. E aí Deus disse, termina esse namoro. Aí eu, não, Senhor, não vou terminar não, eu vou converter ele. Quantos aqui já viram esse evangelismo, né? Evangelismo romântico. Esse evangelismo aí não deu certo para mim, não. E aí eu tentando converter. Gente, ele que estava me levando para o buraco. E o Senhor mandando eu largar, eu não queria largar. Mas aí quando Deus disse, você tem um chamado para as nações, minha filha. Você vai percorrer muitos lugares pregando a palavra. Eu, meu Deus, eu tenho um chamado. Faz sentido, eu não posso viver isso. Faz sentido, eu não posso estar nesse ambiente. Faz sentido, eu não posso andar com essas pessoas. Faz sentido, eu não posso usar essas roupas. Amém? Então eu comecei a entender o meu chamado, a buscar isso. A buscar no Senhor, a buscar a palavra, não faltava culto. Gente, eu era tão barata de igreja que meu pastor teve que dizer para mim não ir para o culto. Minha filha, hoje dia de terça-feira, você não vem. O pastor está repreendido. Porque eu estava já assim. E minha família não era crente. Eu fazia rema segunda, quarta e sexta. Eu servia em todos os departamentos da igreja. Servia nas crianças, fazia faxina, servia no diaconato. Fazia tudo. Eu queria fazer, eu queria viver aquilo, sabe? E o pastor, filha, você precisa ter equilíbrio. Porque você também precisa ter comunhão com sua família. Você não precisa servir em todos os departamentos. Mas era bom aquela força que eu coloquei e me trouxe aqui hoje. Sabe que eu fui intensa, intensidade, amado. Para viver o nosso chamado, a gente precisa ter. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus não gosta de quem é morno. Ou você é quente ou você é frio. Morno não dá. Porque eu ficava pensando assim, meu Deus, por que não morno, né? Porque Deus até prefere quem é frio e não quente, e não morno. Porque o frio é aquela pessoa, amado, que ele ainda não recebeu a palavra. Então, ele ainda tem essa chance de receber. O quente somos nós, afogueados, aleluia. Cheio da palavra, cheio da unção, cheio da convicção do nosso chamado. Agora, o morno é aquela pessoa que ele já até sabe da palavra. Ele até sabe o seu chamado, ele até sabe, mas ele está ali, ó, ele não quer viver isso, ele quer viver ali, ó, na mesmice. Ele não quer ir mais profundo no seu chamado. Ele só quer ser mais um. Ah, não, Deus tem isso para mim, mas eu não quero não. Isso é difícil demais. Ele está ali na dele. Morno. É muito mais difícil, amado, essa pessoa ser transformada do que um frio. Entende? Então, aqui não tem ninguém frio, nem morno. É tudo quente. Amém? Então, a gente precisa ser quente mesmo. A gente precisa estar afogueado com aquilo que Deus tem para nós. Então, esse mover, essa unção que a gente tem recebido aqui, sabe que segunda-feira isso não está lá? Somente no meu batismo. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu passei uma semana, gente. Eu fui trabalhar assim, eu ficava nas nuvens, né? Estava assim, cheia da unção. Os vendedores todos me xingando lá e eu, glória a Deus, Deus te ama, irmão. Então, assim, mas nem sempre é assim, a gente não sente essa presença do jeito que a gente sente aqui. Então, o que vai fazer a diferença? É o meu posicionamento.
É o meu posicionamento, amado, diariamente. É que vai fazer a diferença. Se eu estou quente ou frio ou morno. Amém? Ô, glória. Então, lá no meu trabalho, minha chefe diz, atenda e diga que eu não estou. Aí eu, ai meu Deus, eu não posso mentir. Porque eu sou quente. Que a palavra diz. Mas se eu fosse morna, o que eu ia pensar? Só mentirinha, não tem nada, não. É pelo meu emprego, né? Eu preciso desse salário. Não. Mas eu não vou mentir. Aí ela, pelo amor de Deus, atende e diz que eu não tô. Gente, eu até tentei. Eu peguei o telefone e peguei e botei assim no ouvido, né? Aí eu não consegui, fiquei travada. Aí eu não consigo, eu não posso fazer isso, eu não posso mentir. Gente, essa mulher encapetou-se. Ela liberou os capetas, tudo que tava no couro dela. Ela pegou o telefone sem molecagem. Ela fez assim, ó. Pá, pá, pá. Era tão simples. É só dizer que eu não tô. E é hoje que minha azulzinha vai rodar. Mas eu estava plenamente em paz. E essa minha chefe na época, gente, ela era assim, carne de pescoço, bem mesmo dura. Eu disse, meu Deus, no outro dia, das duas, uma. Ou eu vou ser demitida ou eu vou ser promovida. Espero que eu seja promovida, né? Aí eu sei que chegou, passou um dia, passou dor, nada aconteceu. Eu disse, glória a Deus, ela esqueceu. Aí passou, sei lá, uma semana, ela me chamou lá na sala dela. Fabiana, eu queria te pedir desculpas. Eu sei que a sua religião não permite você mentir. Aí eu falei assim, não é religião, é Jesus. Porque sabe, amado, as pessoas precisam ver em nós essa palavra funcionando. Elas precisam ver em nós que a gente tem alguma coisa diferente. E ela começou a chorar, ela começou a falar, ela começou a desabafar. Ela disse assim, olha, eu já tive vários problemas com gente crente aqui. E eu era recém-convertida, gente, eu não sabia muito da palavra, eu estava no primeiro ano do Rema. Eu não sabia muita coisa, mas o pouco que eu sabia, eu já estava colocando em prática. Amém? Então, ela começou a dizer assim, já passou muitos crentes aqui que me deram muito trabalho. E lá, amada, era um ambiente de muita prostituição. Pessoas tinham relacionamentos lá, uns com os outros. Chefe que era casado com a secretária. Muito, muito. Todo mundo tinha um caso com alguém. E eu estava ali no meio daquele ambiente. E ela disse assim, sabe fulana? Tem um caso com ciclano. Ela é crente. Sabe fulano? Ele é casado. E ele é crente. Ele tem um caso com ciclana. Então, eu não imaginei que com você seria diferente. Mas no momento que você não atendeu o telefone, eu fiquei muito brava com você. Mas no outro dia eu entendi que você era diferente. Amado, uma simples coisa, que era não mentir. Como que eu ia dizer que ela não estava se ela estava na minha frente? Quando eu era pequena, né? Chegava um amigo do meu pai, aí ele disse que eu não tô. Aí meu pai mandou dizer que ele não tá. Criança inocente, né? Amada, a gente precisa ser como criança, ser puro. Sabe, essa malícia do mundo aí fora não é para nós. Nós somos puros, nós somos santos. Deus nos chama para isso. Outra coisa, que naquela hora passou tanta coisa na minha cabeça. Eu falei, será que é um teste? Ela está me testando. Aí eu falei, não vou falhar, porque se ela estiver achando que eu minto, né? Mas, amado, nós precisamos ter sempre essa consciência. Rapaz, o diabo está me testando aqui. Ele quer que eu caia. O diabo está me oferecendo isso aqui, porque ele quer me dar uma rasteira. Não. Amém? Porque você e eu, amado, temos um chamado. E é grande o que Deus vai fazer através de nós. E sabe que eu não fui promovida lá. Não fui. Mas no reino dos céus eu fui promovida. Eu avancei uma casinha a mais. Rumo, em direção àquilo que Deus tinha para a minha vida. Amém? Deus é bom. Diga, Deus é bom. Então, Deus, amado, Ele tem um chamado para nós. Você pode abrir comigo lá em 2 Pedro. Aleluia. 2 Pedro 1:10.
Por isso, irmãos, procurai, diga procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Amado, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos, nós temos uma vocação, nós temos um chamado. A Bíblia está dizendo, procure com diligência cada vez maior, confirmar. Ou seja, busque isso, meu filho, você tem um chamado, bora. Acorda. Você tem um chamado, é isso que a Bíblia está dizendo. Então, procure isso com diligência. Não é de qualquer jeito. E o que isso tem a ver com santidade, Fabi? Tem tudo a ver. Porque se eu entendo que eu preciso chegar em algum lugar, eu não posso ir até lá de qualquer jeito. Não é assim? Amém? Então, nós precisamos, amado, entender o nosso destino primeiro. Para que a gente possa organizar a nossa rota. E nesse tempo que nós estamos falando sobre santidade, o Senhor está falando sobre essa rota. Ajustar e alinhar essa rota. Amém? Porque Ele nos ama. Glória a Deus. Porque Deus nos ama, amado. Não é porque Ele quer botar a gente no estreito, não. Não é porque Ele quer ver a gente na moinha, não. É porque Ele nos ama. Então, você tem filho, você ama seu filho e vê que ele vai botar o dedo na tomada, você, menino, não bote o dedo aí, não bote o dedo aí. Ele está quase botando, você dá um grito, ei, menino, não bote o dedo aí. Você está sendo mais bravo com ele para ele não tomar um choque. Então, às vezes, amado, Deus faz isso com a gente. A gente recebe a palavra e causa um desconforto. Tem palavra que a gente sai daqui pulando, mas tem palavra que a gente sai daqui quietinho. Mas o Espírito Santo também está atuando. A unção também está operando. Não é só quando corre, pula e dança, que eu amo também. Amém. Você já viu alguma cirurgia, ou você já participou de alguma cirurgia, e o médico fica ali caladinho, às vezes bota até uma sinfonia, né? Um negócio assim bem silêncio, toda a equipe concentrada, porque ele está fazendo a cirurgia. Pronto. Então é isso que Deus está fazendo nessa noite, em nossos corações. Amém? Aleluia. Então, eu quero que coloque 2 Pedro 1,10 na versão NTLH. É essa? Ah, mas eu li em outra. Diz assim: portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Firmes na certeza de que Deus os chamou. Diga, Deus me chamou. Diga, eu sou escolhido. Amém. Lá no seu trabalho, você não é só mais um. Lá na faculdade, você não é só mais um. Lá no seu trabalho, na sua rua, na sua família, você não é só mais um. Deus nos escolheu. Amém? Aleluia. Hebreus 12, no versículo 1. Diz assim. No versículo 1. Quero ler na versão ali, é essa daí, NTLH, né? Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas. A Bíblia está falando antes sobre a fé. A Bíblia fala o que é fé. A fé é a certeza das coisas que eu espero. Aí fala que pela fé Abraão fez isso, pela fé fulano fez isso, pela fé. Aí vai falando o que os homens da Bíblia fizeram pela fé. Aí diz no versículo 1 do capítulo 12. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, tipo assim, ele está falando, vocês viram todos esses exemplos aí? Pois bem, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Olha que coisa interessante. Nós temos uma carreira para correr. Nós temos uma corrida para correr, que é viver o nosso chamado, essa carreira. A Bíblia diz, corramos com perseverança. Na minha versão diz, desembaraçando de todo peso e pecado. Sabe, amado, tem coisa que não é pecado, mas é peso. Precisamos nos desembaraçar. Precisamos estar livres e soltos para correr essa carreira. Fabi, mas não é pecado, não é pecado isso. Mas é peso. Nós precisamos soltar.
nós precisamos largar. Amém? Amado, a palavra distração é a mesma coisa que descuido. Então, essa questão de se embaraçar de peso e pecado, essa palavra peso, ela também pode ser como distração, um descuido. Então, precisamos estar sempre atentos e alertas. Aquilo que nos rouba a nossa atenção. Aquilo que tira os nossos olhos da palavra. Aquilo que rouba os nossos olhos de viver o nosso chamado, de fazer a vontade de Deus. Como vamos correr com peso? Aqui alguém corre. Nosso amigo Felipe, né? É atleta. O João é atleta. Ou não foi eu. Deus está vendo. É pela fé. Então, Felipe, quando tu vai jogar, tu vai de casaco? Tu corre de calça jeans? Tu corre com aquele pezinho na perna para fazer agachamento? Não, tem que ser shorts leves, né? Assim, blusas leves, para correr com mais facilidade. Então, já que o João Gabriel se diz que é atleta, vem aqui, seus meninos, vamos fazer um exemplo aqui. Tu também, já que tu não vai escapar, não. O Alex. Aí eu quero um magrinho para fazer o exemplo aqui. Tá difícil achar um magrinho. O Felipe, vem, Felipe. Vamos, vem ser dois. Fazer um exemplo. Bora, cadê? Cadê os guardiões? Aí o Felipe tá aqui. O Felipe fica no meio. É porque o Felipe é alto, né? Mas não tem nada não, é assim mesmo. Agora vocês vão segurar o braço do Felipe. Segura aí, não vão quebrar o homem não, pelo amor de Deus, gente. Que ele vai viver muitas coisas ainda aqui em Deus. Aí a Bíblia está dizendo, portanto, né? Eu preciso correr com perseverança. Meninos, segura bem firme, não machuca o menino. Mas segura firme, tá? Felipe, mais pra frente. Mais pra frente. Mas vocês também, gente. Já estão no personagem. Agora, Felipe, tenta correr. Vai, tenta correr. Corre, Felipe, corre. Corre. Arrocha, Felipe. Vai. Foi fácil? Pois segura, vai tentando correr. Aí isso daí é o pecado te segurando. Olha aquele pecadozinho. Olha aí aquelas amizades que não te levam para lugar nenhum. E você tentando correr a carreira. E você tentando, vai tentando, Felipe, vai me ajuda aí. E você tentando correr, e você tentando viver o chamado. Aí vem pro culto, aí recebe uma palavra. Aí segunda-feira vem as filhas de Satanás querendo te chamar para um rolê. Aí vem a pornografia. Aí vem o adultério. Aí vem o amante, as Jezabel. Tá cansado? Porque cansa. Sabia que é difícil demais tentar fazer a chamada de Deus com pecado, com peso? Sabe que às vezes não é nem pecado, às vezes é uma preguiça, às vezes é uma soberba, às vezes é um orgulho. Não dá, gente, não dá para correr. Tenta correr com orgulho, tenta correr com soberba, tenta correr com insubmissão. Ah, o pastor falou isso, mas eu vou fazer do meu jeito. Não dá, é peso. Não dá para correr assim. Mas quando eu decido me desembaraçar, desembaraça. Solta esse menino, solta ele. Agora corre, Felipe. Só na marola, só na manha, só fazendo a vontade de Deus. Livre, livre. Aleluia. Sem peso e sem pecado, sai pra lá, Satanás, porque eu vou viver meu chamado. Eu vou correr minha carreira. Amém, obrigada. Palmas para os meus ajudantes. Menina, se eu tivesse combinado, não teria dado tão certo. Aí o Felipe lá, ó, só na manha, igual nos treinos, que ele é jogador de futebol. Dá licença que ele vai para Madrid. Não é o Vini Júnior, não, tá repreendido. Aí ele vai correndo a carreira, vai vivendo chamado de boaça, sem pecado. Sabe, amado, que eu venho pra cá, eu subo aqui, eu prego, eu vou, evangelizo, faço o que for, livre, sabe? Porque eu não boto minha cabeça no travesseiro e penso, ai meu Deus, eu tenho um amante, ai meu Deus, eu roubei não sei o quê, ai meu Deus, eu menti, eu tô com mentira. Não tenho nada, glória a Deus. É tão bom, amado, ser livre.
Mas não é fácil. Não sou perfeita, porque quando eu falho, minha filha, eu não durmo direito, o Espírito Santo fica, vai pedir perdão, vai pedir perdão. Um dia eu fui orar, tinha discutido com meu marido, aí eu fui orar. Aleluia, tu és tão bom, assim, eu coloquei um louvor, né? Aí Deus disse, vai pedir perdão pro seu marido. Eu não vou não, foi ele que errou. Eu não vou, querido. Não, ele que tem que vir. Pai, faça ele vir pedir perdão. Em nome de Jesus, Senhor. Orgulho. Orgulho. Orgulho, amada, é uma muralha que nos impede de viver a nossa carreira, de correr o nosso chamado. É uma muralha. É muito forte. Aí eu fui lá. Amor, olha só. Eu tô com meu coração aberto, pode me pedir perdão. Aí ele, eu te perdoo. Aí esses dias, eu não sei o que eu falei. Eu falei, ai meu Deus, mas não posso ficar com raiva. Eu nem lembro por quê. Eu até postei, né? Gente, eu tô chateada, mas eu não lembro pelo quê. Não temos como. Não podemos perder tempo. Sabe? Não dá tempo. Amor, tá bom. Esquece, te amo, me perdoa. Entendeu? Olha, fulano tá precisando de oração. Vamos lá, amor, fazer uma visita. Porque tem a igreja, tem os irmãos precisando da gente. Eu não posso perder tempo. Entende? É assim, quem tem filho sabe como é. Se tiver, a gente toda hora tem que resolver uma coisa do menino, aí tem que pedir, né? Então não dá nem pra ficar brigado. Imagina, amada, é assim nosso chamado. A gente precisa entender, rapaz, eu não posso perder tempo, não. Eu não posso ficar brigado, eu não posso ficar com orgulho, eu não posso ficar com rancor, eu não posso ficar com mágoa, porque eu preciso, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu não posso perder tempo. Tem uma carreira pra correr, tenho algo a fazer. Amém? Aleluia. Eu não posso perder tempo com o meu passado lá atrás. Amado, a gente entende um pouco sobre inteligência emocional, sobre crenças, sobre traumas. E muitas vezes a gente fica assim, eu entendo, sim, é da infância. Mas sabe de uma coisa, amado? Nós temos uma nova aliança agora. O sangue de Jesus, amado, fez tudo novo. Então eu e você, amado, não podemos mais designar a nossa vida, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas relações, pelo que o diabo fez lá atrás. Não, Fabi, eu sou orgulhosa porque você não sabe como eu sofri na infância. Ah, eu não sei, mas eu sei o que Jesus fez para te dar uma nova vida e um novo coração. E através da palavra nós podemos renovar a nossa mente. E Ele faz tudo novo. Não, fulano é chato demais, porque quando ele era pequeno, pois agora ele é crente, ele é nascido de novo. Aleluia. Então tudo se fez novo, ele vai se expor à palavra e vai ser transformado. Aleluia. Porque, amada, eu não sou perfeita, eu não era perfeita. Eu era carne de pescoço. Lá em casa eu fui a filha mais rebelde da minha família. Dos meus 4 irmãos, eu fui a que mais deu trabalho. Fica quieto. Não pode nem apanhar, porque eu tô pregando aqui, não pode nem. E aí eu dava muito trabalho, eu era muito desobediente. Menino, a minha mãe dizia, não vai não. Eu esperava dormir para pular a janela, para poder ir. Um dia me dei mal, que era dia de finado, quando eu cheguei. 4 horas da manhã, meu pai estava acordando para ir pro cemitério, botar uma vela para minha avó. Eu digo, eita, me lasquei. E apanhei, foi um auê. Saindo, escondida, era rebelde com meus pais, eu não os obedecia. Entende? Eu tinha muito problema com dependência emocional. Eu colocava em relacionamentos uma dependência por causa do que eu passei na minha infância. Mas agora que eu estou na palavra, a minha dependência é no Senhor. Agora que eu conheço a Jesus, a minha dependência é nele. Não no meu marido. Porque eu fui transformada. Porque eu tenho um chamado. Eu tenho que correr a minha carreira. Eu preciso saber me relacionar com as pessoas. Porque eu vou trabalhar com pessoas. Então, como eu sabia que eu precisava aprender a me relacionar com as pessoas, eu fui estudar sobre isso, eu fui pesquisar sobre isso, eu fui fazer cursos, e fui na palavra, e fui pesquisar, e fui ler livros, que no Verbo Shop tem muito sobre isso. Então, amada, a gente precisa decidir, querer mudar, ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais leve, para correr a nossa carreira.
Amém? Uma pessoa mais fácil, sabe que você não precisa ter razão de tudo, não precisa ser tudo do seu e do meu jeito. Amém? Aleluia. Para que a gente possa correr. O resultado final, amado, é um só. Então eu preciso deixar fluir esse rio. Esse rio, deixa fluir. Então lá em casa está fazendo uma obra. Aí tem lá uma areia. Aí a areia está entrando no cano e está entupindo, está fazendo um auê lá. Porque está entupindo o cano e não está passando. Às vezes e a água está lá, da chuva querendo passar. O rio está fluindo, amado, o rio do Espírito. Mas às vezes está tudo entupido, que não passa. Por quê? Porque tem pesos e pecados. Pesos e pecados. Mas se eu decido viver uma vida em santidade, eu decido me livrar de tudo isso, e eu deixo esse canal livre para o rio de Deus fluir através da minha vida. Amém. Então que eu e você possamos analisar o nosso coração. Fabi, eu não estou em pecado, mas tem algum peso? Solta. Se arrepende. Deixe isso para lá. Amém. Pesos e pecados. Aleluia. Em Filipenses 3, vamos lá. Diga, eu sou livre. Filipenses 3, no versículo 12. Ele diz assim, o escritor: não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. A Bíblia está dizendo, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu vou chegar. Eu tenho um chamado, eu tenho algo para fazer aqui nessa terra. Existem pessoas que precisam de mim. Então eu preciso me esforçar. Eu preciso olhar para esse alvo e esquecer o que ficou para trás. Não, Fabi, mas eu não posso esquecer que fulano fez comigo. Ei, esquece. Avança. O que é esquecer? Esquecer é não lembrar. Ah, Fabi, é impossível não lembrar. Mas para mim ficar alimentando aqueles pensamentos, aquelas lembranças, não alimenta isso. Como eu esqueço alguém? Não lembrando. Mas se vier um pensamento, eu não alimento aquele pensamento. Eu troco de pensamento. Eu vou pensar em outra coisa. Isso seja um relacionamento que Deus não quer que você esteja. Isso seja um pecado que Deus não quer que você faça. Isso seja qualquer coisa. Esqueça o que ficou para trás. Olha para o alvo e avança. Em direção àquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Amém? Eu não posso, amado, correr a minha carreira e ficar todo o tempo olhando para trás. Eu não queria falar todo o tempo isso, mas quando eu entrei na igreja, eu falei que eu vivia num relacionamento. E o Senhor mandou eu terminar. Termina. Tá bom. Aí aconteceu tudo de ruim, terminei. Quando eu terminei, eu fiquei orando para aquela pessoa se ajeitar para voltar com aquela pessoa. E Deus dizendo, minha amiga, não é isso que eu quero. Deus podia logo era dizer, não é porque eu tenho um japinha para você. Não era não? Mas não falou não. Ele só disse assim, esqueça o que ficou para trás. Ixi, eu ficava orando. Passei um tempão orando. O que aconteceu? Orando, alimentando, pensando, falando. O que aconteceu? Caí. Acreditei que seria diferente. Peguei mais umas 10 galhas. Sofri mais um pouquinho. Porque, amado, Deus quer nos livrar de sofrimentos. Aquele relacionamento, de longe, não era o que Deus tinha para mim. Então, quando eu decidi realmente esquecer e focar no que Deus tinha, fiz o rema, entrei, fui fazer a vontade do Senhor, fui servir na igreja,
fui encher a minha mente daquilo que Deus queria para mim. E a minha fuga era a igreja. Eu queria estar na igreja segunda, quarta, segunda, terça, quinta, domingo, feriado. Eu queria estar ali. E o fato de eu estar ali, amada, era bom demais. Porque quando vinha uma mensagem das minhas amigas, bora hoje pro pagode. Não, não posso, eu tenho um compromisso. Bora não sei o que, não posso, hoje eu tenho uma oração. Fabi, vamos não sei o que. Não, não posso, porque hoje eu vou servir na igreja. Sabe, eu estava ocupada demais, fazendo a vontade de Deus. Sabe, amado, que quando o pecado olhar pra gente, ele olha pra gente. Ixi, fulano tá ocupado. Não dá não, vamos voltar pra trás. Não dá pra mexer com o ciclano, ele tá ocupado demais. Amém. Diabo, amado, olha pra gente e encontra a gente ocupado com Deus. Com Deus. E você quer ver uma coisa? Vamos lá em Gênesis 3. O que foi que aconteceu com Adão e Eva? Eva abençoada estava sem ter o que fazer. E aí a serpente chegou lá e disse assim, no 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que você comer, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, a serpente chegou com a sugestão para Eva. E Eva começou a dar ouvidos. Coloca aquela outra imagem, por favor, João. Como é que o pecado, ele nos encontra? Não, a outra. Gente, não liga. Hoje é o dia das crianças. É por isso que está bem ilustrativo. Aqui são os 5 sentidos. Eu já falei sobre isso outra vez. Visão, olfato, audição, paladar e tato. É através desses 5 portais que o diabo e Deus podem alcançar o nosso coração. É através do que eu vejo, é através do que eu ouço, é através do que eu falo, é através do que eu toco. Então o diabo está aqui de um lado. Bota a outra imagem, João. O diabo está aqui de um lado, querendo que eu faça a vontade dele, querendo me impedir, como os meninos estavam fazendo, de não correr a minha carreira. E o que é que ele vai fazer para que isso aconteça? Vai ficar me segurando de que maneira? Colocando coisas para me ver? Colocando coisas para me ouvir? Colocando coisas para me tocar? Colocando cheiro? É o homem casado, aí passa uma mulher bonita, bem cheirosa. Eita! Aí ele cheira, aí ele olha de novo, aí ele fica olhando. Ei, olhou na primeira vez? Ok, porque... né? A pessoa passa, às vezes você olha. Mas olhou na segunda, já pecou. Já quis desejar. Então usa a técnica do pastor. Olha para cima ou olha para baixo. O tempo inteiro. Sabe? Tá na academia. Oh, glória. Aleluia. Tá olhando para o alto. Tá olhando para cima. Tá endorfinando a mente. Tá olhando para as irmãzinhas não, que vão nua para a academia. É isso. É isso que o diabo está colocando no teu olho. Aí ele coloca o quê? Coisas para você ouvir. Não, porque, olha, a gente vai fazer isso. Chega uma proposta tentadora para você que não faz parte do plano de Deus para a sua vida. E aí você escuta aquilo, você começa a se enfeitiçar. Então, através dos 5 sentidos, a gente pode cair no pecado. Os homens com as suas mãozinhas podem fazer coisas no banheiro que não agrada o coração de Deus. Os jovens solteiros sabem muito bem do que eu estou falando, não é? Sim? As mãos, tato. São coisas que nós podemos e devemos evitar fazer. Porque são os 5 sentidos que são portais para o nosso coração. O nosso coração é o nosso espírito. Como bom verbiano, você e eu sabemos que nós somos um ser trino. Somos um espírito, temos o quê? Uma alma e habitamos em esse corpo é só a carcaça. O que nós verdadeiramente somos é o nosso espírito, é o nosso coração. Então o espírito, a nossa carne é isso que a gente vê.
E a alma? É aqui, a mente. E a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito já está ok, tá massa. Mas é a nossa carne e a nossa mente que precisa ser transformada. A nossa mente precisa ser transformada pela palavra de Deus. Hebreus 12. Sejam transformados pela renovação da vossa... Romanos 12. Bota aí, por favor. Romanos 12. Então, nós precisamos entender isso. Que eu sou é um espírito. Quem eu verdadeiramente sou? É o meu espírito que quer a Deus. É meu espírito que anseia fazer a vontade de Deus. Amém? Então, através desses 5 dons, o diabo está ali, ó, no nosso ouvido, tentando nos impedir de correr a nossa carreira. E do outro lado, Deus está nos puxando, amado. E quando a gente vem para a igreja, amado, nossos 5 sentidos são ativados. A gente louva ao Senhor, a gente libera palavras, a gente escuta um louvor, a gente escuta a palavra, a gente lê a Bíblia, a gente pega na mão dos irmãos, a gente faz uma oração. Sabe, todo o nosso corpo está envolvido nesse movimento dos céus, envolvido nesse desejo que Deus tem, amado, de trazer a gente para o lado dele. Então, quando eu estou em casa, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso meditar naquilo, eu preciso também me expor a isso. Amém? Porque os meus 5 sentidos vão estar envolvidos. E através do que entrar no meu coração é para onde eu vou pender. E eu te digo uma coisa, amado. Esse lado de cá só tem desgraça. Só tem destruição. Porque pode parecer uma pequena coisa. Não, Fabi, foi só um videozinho que eu vi no meu celular. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E quando eu decido, amado, dar ouvidos ao que Deus tem para mim, eu decido me inclinar para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Amém? Eu estou fortalecendo o meu espírito e desejando mesmo correr essa carreira. Vai ficar leve, vai ficar fácil. E a gente vai correr igual o Felipe, tudo fitness, atletas do Senhor. Sem peso, sem embaraço. Por quê? Porque eu estou colocando diante dos meus olhos coisas que me edificam. Eu estou ouvindo. Amado, sabe que tem roda. Fabi, não é pecado estar no meio de gente. Não é pecado. Mas o que a gente está ouvindo? Até mesmo no meio dos crentes. Até mesmo no meio aqui da gente. Tá numa roda que tá fofocando? Cai fora. Tá falando mal do pastor? É pecado gravíssimo. Tá falando mal do... É pecado, sai fora. Pode ser até a gente. Eu e você precisamos estar sempre alinhados a isso. Aleluia. Olha para mim, não se distraia. Amém? Não se distraia. Então, vendo a mulher que a árvore era, versículo 6, lá de Gênesis, a serpente chegou e ofereceu para ela desobedecer. Minha filha, não escuta o que Deus falou, não. É diferente. Deus falou isso, mas não é assim, não. É a gente vir para a igreja, ouvir uma palavra e dizer assim, mas não é tanto assim, não. Não precisa ser 10%, não, do dízimo. Só vou dar só 1%. Mais ou menos assim. Não precisa ir para a cama para ser pecado. Só uma conversinha no WhatsApp, não faz mal nenhum. Você é casado? Então bloqueia. Cai fora. Amém? Não, é só uma conversa, não vai dar BO nenhum. Vai te afastar um pouquinho mais daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque, amado, Deus nos quer cheios da palavra, cheios do Espírito. Deus nos quer cheios, atentos e alerta para desfazer as obras do diabo. Dentro da sua própria casa, você tem autoridade. Às vezes o Satanás está cirandando lá na tua casa, está fazendo de tudo que não presta. E aí você não temos autoridade para abrir a boca e repreender, porque sabe que está vivendo uma vida em pecado. Mas a
Quando eu sei a posição que eu estou, porque essa autoridade já foi me dada. Jesus disse, você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você pode expulsar demônio. Em meu nome você pode beber alguma coisa mortífera e não lhes causará dano algum. Um dia desse me deram um negócio para me comer, eu tivemos um discernimento, que era uma coisa que era um mal. Na mesma hora, capiroto aqui não. Eu comi e não vai me causar dano algum. Amor, vamos orar, vamos repreender. Ravi tinha comido também. Fui lá, orei, repreendi e disse, aqui não, Satanás, nem tente. Porque aqui nós somos luz. A Bíblia diz, onde há luz, as trevas se dissipam. Agora, se eu estou me misturando com as trevas, como as trevas vão fazer parte da minha vida? Você entende? Então nós somos luz. Diga, eu sou luz. Então onde nós vamos, amado, nós vamos brilhar a luz de Deus que está em nós. O capiroto vai ver de longe. Vixe, não podemos nem mexer com fulano, porque ele é cheio da luz. E nós vamos ter autoridade. Então, se o diabo está se andando na sua vida, na sua casa, hoje você vai alinhar o coração e vai se levantar em autoridade. E vai tomar a chave da tua casa. Vai tomar as rédeas da tua vida. Amém? E você tem. Aí a mulher, a Bíblia diz no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável. Olha só, vendo, comendo, pegando, ouvindo. Então Eva ouviu a serpente, Eva viu o fruto, Eva pegou e deu para Adão abençoado, né? Que também poderia ter se posicionado. Homens, se posicionem. Nós mulheres temos o poder de influência. É tanto que a serpente sabia que a mulher ia influenciar o homem. Por quê? Foi lá na mulher, né? De certo estava sem ter o que fazer. Aí Eva estava lá só de boa no paraíso, a serpente chegou, já foi de conversinha. Porque se ela tivesse o que fazer, amada, ela não teria perdido tempo dando ouvido à serpente. Então começa a analisar, rapaz, olha, esse tempo aqui que eu estou mexendo e vendo besteira, esse tempo aqui que eu estou fazendo coisa que não agrada a Deus, eu vou preencher com alguma coisa, sabe? Tem oração aqui toda segunda, quarta e sexta, vem. Tem limpeza aqui na igreja toda semana, vem. Tem as crianças para a gente servir, tem muita coisa para fazer, amado. Então vamos se envolver. Se você tem tempo livre, não dá brecha para Satanás. Ainda mais os jovens. Jovens, não deixa a mente vazia, que é a oficina do diabo, né? Para as mulheres é mente vazia, né? É a oficina da Shopee. Que a gente fica lá na Shopee querendo comprar. Mas jovens, mente vazia, é a oficina de Satanás. Vai ficar lá, vai ler a palavra, vai ver uma pregação. Amém? Coloca lá no canal do Verbo da Vida oficial. Tem muita coisa pra gente ouvir, pra gente ver. Tem bate-papo de mulher, tem bate-papo de jovem, tem coisa de físico, tudo pra gente ouvir. Pra edificar nosso homem interior. Amém? Então foi através dos 5 sentidos que Eva abriu o portal para o pecado. E aí assim a gente se deu mal. Para finalizar, vamos lá em 1 Pedro 1. Aleluia, diga, Deus é bom. Oh, glória. 1 Pedro 1 diz assim, no versículo 13. Coloca meu tempo aí, por favor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos. Em todo, diga todo, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Amado, essa Bíblia está dizendo, ei, seja santo, é porque dá para ser. 1 minuto. Eita, Glória, vem louvor. Sede santos porque eu sou santo. Se ele está dizendo que é para a gente ser santo, amado, é porque dá para ser. Amém? Então a Bíblia também está dizendo que como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente. Sabe, amado, quando a gente está apaixonado,
Como é? Quem aqui já se apaixonou? Não levanta a mão não, porque se os adolescentes levantam a mão. Quando a gente tá apaixonado, né? Ai, a gente faz de tudo, a gente quer agradar, que a gente faz coisas sem pensar. Por quê? A paixão, ela mexe com o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa razão. Então a Bíblia está dizendo, meu filho, não faça coisas sem pensar, não. Não se deixe levar pelas paixões da carne, pelas paixões do mundo, não. Pensa antes de agir. Pensa antes. Amém? Então, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Hebreus 12, no versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amado, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então eu e você, amado, precisamos realmente nos esforçar para sermos santos, estar posicionado. Fabi, mas eu peco toda hora. Ai, Fabi, toda hora vem um pensamento. Mas quando eu e você, amado, estamos posicionados, vai ser automático. Deixa eu te dar uma dica. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Então comece a se relacionar com pessoas que têm a palavra, com pessoas que estão desejosas. Quer ficar rico? Se junta com rico, para você ver como você vai chegar lá. Quer ser um bom marido? Se junta com quem é casado e tem um casamento de sucesso. Eu queria muito casar quando era solteira, que eu entrei na igreja. Menino, o negócio eu queria casar. E eu olhei assim para o meu redor, só tava com minhas amigas solteiras, né? Aí eu, não, eu vou andar com as casadas. Aí eu era, assim, a única solteira no meio das casadas. Eu queria andar com elas, eu queria ver como é, o que elas comem, o que elas fazem. Como vivem, né? Eu queria saber de onde vieram, onde tem desses maridos, meu Deus, que eu quero um pra mim. Aí eu ia na casa do pastor, eu queria levar uma coisa pra ele comer. Eita, glória a dica. Mas era só pra ficar perto da esposa do pastor. Depois dá um YouTube lá, coloca assim, Rossana Lira, pra você ver, essa é a minha mãe espiritual. Era com ela que eu queria estar perto. Então, eu queria ouvir o que ela tinha, eu queria, sabe, estar perto dela. E até hoje, amado, eu tenho amigas solteiras. E eu digo isso para elas, meninas, para de andar só entre vocês solteiras, vai arranjar amigas casadas também. Sabe, se comporte como uma mulher casada. Eu digo isso para elas. Então eu morava com elas e aí era confusão o negócio da escala para fazer a limpeza. No meu dia eu fazia com louvor, sabe por quê? Porque eu imaginava lá, imaginando lavando louça da minha casa para quando eu casar. E elas lá brigando e eu aqui, ó, aleluia, essa louça aqui é imaginando eu lavando louça, né? Aí eu fazia comida, imaginando fazendo pro meu marido, porque eu queria casar, então eu já estava me projetando. Então o meu agora já estava me projetando pro meu futuro. Então se você lá no seu trabalho, amado, você quer alcançar alguma coisa, comece a agir como tal. Ah, Fabi, mas hoje eu só sou um jovem aqui da igreja, eu sou só alguém que vem. Mas você tem um chamado, você vai ser muito grande em Deus, você vai correr a sua carreira, você vai viver muito. Ah, você pode ser um pastor, um evangelista, um missionário, você vai alcançar pessoas, você vai pregar em muitos lugares. Mas hoje você é alguém que está aí sentado, começa a agir como um pregador. Começa a fazer, começa a agir como tal. Amém? Eu, como pregadora, eu tenho prioridades. Por exemplo, eu preciso estudar, eu preciso ler. Isso é uma prioridade para mim. Então, quando o menino dorme, eu preciso correr para ler. Eu preciso me esforçar para isso. Porque isso é meu modo de viver hoje. Mas isso não começou de agora. Quando eu era solteira, eu já fazia isso. Eu tinha cadernos e cadernos e cadernos de pregação. Aí as pessoas olham e falam, nossa, Fabi, você prega tão bem. Mas isso não foi de um dia para a noite, amado. É para a glória de Deus e glória a Deus. É Ele que me capacita. Mas eu preciso fazer a minha parte. Amém. Ah, não, quando eu subir lá, seja o que Deus quiser. Não, não, não. Eu não posso subir aqui de qualquer jeito, amado. Eu preciso estudar. Eu preciso saber o que Deus quer para mim. O que eu vou falar, o que eu vou, sabe?
Então eu e você, amado, não podemos só, seja o que Deus quiser, é Ele que vai fazer. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Então vamos nos consagrar, vamos fechar os nossos olhos, vamos entregar para o Senhor, amado, a nossa vida. E dizer assim: Senhor, eu quero ser santo, porque a Tua palavra diz para mim ser. Oh, Paizinho, nos ajuda, Pai, nos ensina a ser santo como Você. A Bíblia diz que Jesus andou por essa terra por 33 anos. E Ele conseguiu não errar. E Ele foi perfeito em tudo. E a Bíblia fala para a gente ser imitadores dEle. Pai, nos ensina, nos ajude a ser como Você. Você pode fazer sua oração de consagração, a sua oração de entrega, amado. Oh, Paizinho, nos ajude a ser como Você. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, corações abertos, corações dispostos. Pai, que nosso proceder, Senhor, Você nos ensine. Você nos alcance, Pai. Em nome de Jesus. Amado, se tem alguém aqui que precisa se arrepender de alguma coisa, faça isso agora. Arrependa-se agora. Analise o teu coração. Analisa teu coração, amado. Oh, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, por tal falha. Você pode falar para o Senhor. Confesse ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém?